Vossa esperança não está em vós mesmos, está em Cristo. Vossa fraqueza se acha unida à sua força, vossa ignorância à sua sabedoria, vossa fragilidade ao seu eterno poder. Não deveis, pois, olhar para vós mesmos, nem permitir que o pensamento demore no próprio eu, mas olhai para Cristo. Que o pensamento demore em seu amor, na formosura e perfeição de seu caráter. Aproveite este sábado para demorar-se em Cristo. Com este pensamento, vamos juntos cantar o hino de número 392, bem junto a Cristo. Junto a Cristo, eu quero estar. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito, eu busco a paz, pois teu amor divinal satisfaz. Pois teu amor divinal satisfaz. Não trago nada mais ao Senhor, só este meu coração pecador, mas te suplico, encontra
seremos é destinar as almas resgatadas. Lá não terão mais lutas nem mais cruz, pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei dessas nações tão lindas, os salvos todos com prazer abraçará. E no país eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins e embalar as palmas prateadas dos perfumados vales com jasmins. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este mar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós o nosso bom Jesus louvar. Anúncios. Feliz sábado, irmãos. Dia 20 de fevereiro, domingo. Acho que agora vai dar certo. O pastor Adolfinho estará aqui. Teremos a oportunidade de conhecê-lo. Domingo passado ele ia vir, como eu coloquei no grupo, a família estava com Covid, ele estava suspeito também. Então não veio, mas está no itinerário para dia 20 de fevereiro, às 19 horas. Desde já, convido a todos, você e os anjos também estarem presentes. Esse microfone, velho. Fala de dom. Filhos aí, né? Deus, bondoso Pai, obrigado, Deus, pelo privilégio de estar em tua casa, ouvir a tua palavra e poder louvar o teu santo nome. Te suplicamos, Pai, nesse momento, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, que somos falhos. Mas reconhecemos isso, estamos aqui diante de Ti para que o Senhor faça a tua vontade em nossas vidas. O teu divino Espírito Santo deve estar no coração de cada um aqui. Senhor, é isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Neste momento, vamos assistir ao Provai e Vede. Provai e vede. História de hoje: o descanso das máquinas. Eu fiquei impressionada de verdade com o tema sobre o sábado. O tema que o pastor falou hoje. Eu também gostei muito da reunião de hoje, mas é muito difícil de ser aplicado, é complicado. Às vezes eu me pergunto, o que vamos fazer se tivermos que fechar na sexta, a noite em que mais vendemos, e mais o sábado? O que me preocupa não somos nós, mas os empregados e os compromissos que tenho com os fornecedores. Temos que ver como implantamos esse mandamento de Deus em nossa situação, em nossa fábrica. Eu sou tua esposa e vou te apoiar em tudo, mesmo que quebre a fábrica, não importa. Temos que seguir adiante confiando em Deus, é? Eu sei que posso contar com teu apoio, mas precisamos orar a Deus para tomar essa decisão. Parem a máquina um pouquinho. Parem a máquina. Paramos a máquina. Bom, eu quero comunicar que a partir desta semana não vamos trabalhar nos sábados nem nos domingos. Vocês podem ficar tranquilos porque não haverá redução de salário. Vamos tentar recuperar o tempo durante os 5 dias da semana por não trabalhar aos sábados e nem aos domingos. Digo-lhes isso porque estamos estudando a Bíblia e vamos cumprir o mandamento do Senhor de descansar no sábado. Podem voltar ao trabalho. Obrigado. Então vieram as provas. A decisão de fechar aos sábados surpreendeu a toda a comunidade e muito mais aos clientes com os quais eles tinham compromissos. Olá, amigo. Como vai? Estou bem, trabalhando muito. Bem, e você, como vai? Bom, isso me deixa tranquilo porque o negócio está andando bem e eu estou aqui para retirar o meu pedido. Não estamos trabalhando. Como não? Eu vim aqui retirar a mercadoria que encomendei? Dá uma olhada no aviso e eu enviei uma mensagem também. Sim, recebi a mensagem. Eu a tenho guardada. Mas o que tem a ver a religião com o negócio? Esse negócio é meu sustento. Você fechou, mas mora aqui. Pode me entregar a mercadoria. Preciso dela. Eu viajei muitos quilômetros para chegar até aqui. Eu sou bom cliente, como você sabe. Venha no domingo. Eu atendo no domingo. Bom, façamos o seguinte. Eu não compro mais. Aqui termina tudo. Você perdeu o melhor cliente que tem. Tchau. Confiando plenamente em Deus, começaram a trabalhar dia e noite para compensar o trabalho do sábado e do domingo, quando a fábrica estaria fechada. Simultaneamente, fizeram um pacto de entregar os dízimos e as ofertas fielmente a Deus, sem se importar com o que acontecesse com as vendas. Depois de terminar os estudos bíblicos, tiveram a oportunidade de batizar-se. Oscar e Blanca se dedicaram a uma grande missão na igreja. Desde que gravamos este testemunho no ano de 2015, a nossa vida tomou um novo rumo. Resolvemos acompanhar a nossa filha à Universidade Adventista del Plata, UAP, no Puigari, Entre Rios, Argentina. E estando aqui, foi que decidimos como família que íamos nos mudar para essa cidade. Diante da promessa, não somente acadêmica para o futuro dos nossos filhos, mas por uma questão espiritual da nossa família. Nós abrimos uma fábrica de massas aqui também e continuamos mantendo a nossa fábrica de Formosa. Atualmente, a minha esposa é professora da universidade e estamos montando um consultório odontológico enquanto a nossa filha termina de estudar. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor através dos dízimos e das ofertas. E desejo que Deus os abençoe ricamente.
São teus, ó Pai, os dízimos daquilo que nos dás, e ofertas que te damos de coração aceitarás. Santo Deus, Pai querido, obrigada, Pai, pelos dízimos, pelas ofertas, que nos lembra a cada dia que o Senhor tem nos mantido, nos dado sustento, e que possamos ser lembrados a cada dia, Senhor, de manter fidelidade e gratidão a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Ô Marquinhos, ali, da minha parte. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem se fosse arrastando eu não volto pra trás. Fique aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em Ti? Tá tão complicado, Pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir.
Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Meu alívio. Todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio, alívio. É verdade. Agora eu convido todos os irmãos para juntos louvarmos com o hino 94. Cristo me tem fiel amizade, nele encontrei real liberdade, pois sobre a cruz minha alma comprou, dele portanto eu sou de Jesus agora. Meu é Jesus também, meu Ele é agora, meu para sempre, amém. Cristo salvou-me, sinto em minha alma grata esperança, mais doce e calma. Pra libertar-me o preço pagou, dele portanto eu sou de Jesus agora, meu é Jesus também, meu Ele é agora, meu para sempre, amém. Quando perdido em dor e pecado, Cristo salvou-me, fui libertado. Vida eterna Jesus me otorgou, dele portanto eu sou de Jesus agora, meu é Jesus também, meu Ele é agora, meu para sempre, amém. Ficar de joelhos para juntos orarmos ao Senhor. Oremos. Senhor Deus amado Pai, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. Obrigado por não desistir da gente, Senhor. Senhor, possa visitar cada pessoa que não pôde vir, Senhor, os afastados também.
visite cada coração, Senhor, quem está aqui presente, que pode vir, está afastado. Que eu possa estar guiando cada dia a vida deles, Senhor. E que o Senhor possa, Senhor, firmar os pés de cada um aqui, Senhor, para que a gente possa sempre andar nos teus caminhos. Abençoe a pregação, que a pessoa que vai falar seja inspirada pelo Espírito, que Vanderson fale de Deus para nós e que nossos corações sejam preenchidos, Senhor, pela tua palavra e pelo teu amor, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor faz por nós, derrama o seu Espírito Santo da tua igreja. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem, transforma meu ser. Dá-me tua paz, a luz do teu bem, é o que eu te peço. Amém. Vou usar isso aqui hoje, Emar? Não escolhi um dia bom para filmar não, mas tá bom também. Irmãos, feliz sábado a todos vocês mais uma vez. Hoje, para mim, é um daqueles dias que eu queria ficar em casa, deitado, dormindo, assistindo talvez, ou então com muita coragem ir até a igreja para ouvir um sermão, alguma coisa que me acalentasse, mas estou eu aqui para pregar. Tive uma semana difícil, tenho tido dias difíceis, confesso para vocês, muito difíceis, mas assim, tem uma missão, né? Deus me confiou estar aqui na condição que eu estou. Tinha um sermão preparado para hoje, mas eu tive que usá-lo semana passada. E aqui estou eu, pela graça de Cristo. Os irmãos, perdoem esse pobre pecador, irmão de vocês, por algum deslize que eu venha cometer, porque, como eu disse, a mente não está funcionando bem hoje, mas eu sou grato a Deus pela graça, pelo amor dele que me permitiu estar aqui. E vamos, com muita humildade, ouvir o que o Senhor tem para nos falar, né, nesta manhã. Quem domina você, irmão? Já pensaram nisso? Quem domina você? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 6. O versículo é o 24. Quem encontrou diz amém. Não encontrou misericórdia, a gente espera mais um pouco. Mateus 6, 24. Amém. Ela tem, irmão. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará de um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esse versículo, sem dúvida, soava mais vigoroso no mundo antigo, vamos dizer assim, na época que ele foi dito por Jesus, foi falado, do que para nós hoje. Aí, o verbo traduzido como servir, vem de doulos, que é nossa palavra para escravo. Já a palavra traduzida para senhor é curios, um termo que denota posse absoluta e que é quase sempre vertida como senhor no Novo Testamento. Portanto, a ideia contida em Mateus 6,24 é de que ninguém pode ser escravizado por dois donos ou senhores ao mesmo tempo. Precisamos entender que o escravo
na época de Cristo aí, ele não era considerado gente. Era uma ferramenta viva. A gente usa um facão hoje, é uma ferramenta que a gente usa, né? Quando eu vou pegar minhas abelhas, eu uso facão. Um escravo era como se fosse um facão. Vivo, mas era um facão, um objeto. Tá? Os escravos eles não tinham direitos pessoais, eles não escolhiam o que eles iam fazer ou deixar de fazer, e seus donos eles tinham poder sobre eles. Se quisesse bater neles, se quisesse matar eles, cortar o dedo, cortar a orelha, os seus donos podiam nessa época aí. Podia matar, podia fazer o que quisesse com eles, né? Eles não tinham tempo para si próprios, os escravos no mundo antigo não tinham tempo para si próprios. Todo o seu tempo pertencia ao seu senhor. Na cultura moderna, todo trabalhador dispõe de tempo livre, né? Eu mesmo, eu entro no trabalho 8 horas, saio 12, volto 2, era para sair 18, mas sai 17. Não sei quem inventou isso, mas tá bom. Eu acho ótimo. Então eu tenho 2 horas de almoço, depois das 17 eu vou para fazer o que eu quiser da minha vida, né? Eu tenho até outra atividade, como os irmãos sabem, mexo com os mel nesse tempo, estou trabalhando mais. Né? Então a gente tem alguns direitos, vamos dizer assim, algumas regalias que esses escravos não tinham. Né? Eles viviam única e exclusivamente, se o senhor dele falasse, você não vai dormir durante 2 dias para ficar aqui me abanando, ele ia ficar ou cair duro ou ficar fazendo aquilo. Eles eram obrigados a servir aquele Deus 24 horas. Nós, durante esse período, né, nós podemos desfrutar de lazer, ao mesmo trabalhar num outro emprego. Tem pessoas, eu já trabalhei em 2 empregos. Minha mãe tem 2 empregos, é igual o Julius. Hã? Então, mas não aconteceu isso no mundo antigo, da escravidão. O tempo de escravo pertencia inteiramente ao seu senhor, como eu falei antes. O que Jesus está dizendo em Mateus 6,24, que não podemos servir a 2 senhores. Né? Ele está querendo dizer que os cristãos devem permitir que Deus seja o seu Senhor incontestável na vida deles. Se os cristãos, pois, forem servos de Jesus, sempre levarão a vontade de Deus em consideração em tudo quanto fizerem. Diariamente perguntarão a si mesmo, o que Deus quer que eu faça? A gente comenta, né? Vem aqui no sábado na igreja de manhã. Vontade de não ir, domingo às vezes vontade de não ir. E aí a gente pode perguntar, o que Deus quer que eu faça? Ou aquela outra pergunta que a gente já conhece, né? Cuidado para não bater a mão no celular, Yarley. O que Jesus faria em meu lugar? O que Jesus faria em meu lugar? Mas o que meu Senhor quer que eu faça? Todas as horas, todos os dias, eles devem viver para Deus. Nós devemos viver para Deus. Deus não tem devotos de tempo parcial, o que serve durante o expediente, mas que faz um bico por algum outro senhor em tempo livre. Misericórdia. Deus não aceita isso. Então, se a gente olhar direito para Mateus 6,16, fala, ninguém pode servir. Ninguém pode servir. Não está falando, talvez não possais, nem não podereis. É claro, fala, não podeis servir a 2 senhores. É impossível servir a 2 senhores. É isso que Cristo está falando. E Jesus está tão preocupado em fazer-se entendido que afirma isso 2 vezes no mesmo versículo. Ninguém pode servir a 2 senhores, ou há de aborrecer-se e amar a outro, ou devotará de um e desprezará o outro. Aí ponto, ele fala de novo. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Pode ser qualquer outro Deus que a gente tenha. Aí nós podemos perguntar assim, por que não podemos servir mais de um Senhor ao mesmo tempo? Eloate, ela escreve uma possível razão, e ela diz o seguinte, o maior discurso de Cristo ao livro, página 94. Pessoa alguma pode ocupar uma posição neutra. Não há classe neutra que nem ama a Deus, nem serve ao inimigo da justiça. Ou seja, você ama a Deus, você segue o inimigo da justiça, que é Satanás. Cristo deve viver em seus instrumentos humanos e operar mediante suas faculdades, e agir por meio de suas aptidões. Aquele que não se entregou inteiramente a Deus, acha-se sob o controle de outro poder, escutando outra voz cujas sugestões são de caráter inteiramente diverso. Um serviço pela metade coloca o agente humano do lado do inimigo, como bem-sucedido aliado das hostes das trevas. Misericórdia. Foi claro, irmãos? Não tem como. Não há meio termo. Eloate reforça aí o que Cristo falou. Pense um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. Acredito que todo mundo em algum momento ouviu falar sobre a Segunda Guerra Mundial aqui, né?
Não é possível. Um soldado não podia ficar um pouquinho do lado dos Estados Unidos e um pouquinho do lado de Hitler. Tinha como? Ou de um lado ou do outro. Ou permanecia de um lado ou do outro. Assim também acontece na grande guerra galáctica entre Cristo e Satanás. É guerra, irmãos. Eu falei na hora da escola sabatina, a gente esquece. É guerra espiritual. Se um soldado não podia ficar do lado dos Estados Unidos e do lado de Hitler, a guerra que nós estamos vivendo, que nós somos parte fundamental dentro dela, é muito maior, muito mais séria do que a Segunda Guerra Mundial. E nós não podemos brincar de ser soldadinho de Cristo e fazer um bico para Satanás. A gente tem que estar de um lado ou do outro. Os que alegam servir a Cristo, mas são agentes do tempo parcial de Satanás, equivale a espiões. O mais poderoso baluarte do vício em nosso mundo não é a vida iníqua do abandonado pecador ou degradado. É a vida que, ao contrário, parece virtuosa, respeitável e nobre, misericórdia, mas na qual é nutrido um pecado. A presença de espiões é embaraçosa para qualquer exército. Vale o mesmo para o exército de Cristo. A única maneira de servir é fazer isso de todo o coração. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Infelizmente, é o que a gente comentou na escola sabatina, a gente corre um risco de se preocupar, né, com adultério, com assassinato, não matar, com roubo. E esquece de pecadinhos, né? E aí a gente se torna espiões de Satanás. Aí às vezes você acha que você está aqui na igreja como um soldado de Cristo, um adorador, mas aquele biquinho que tu faz lá pro diabo, já está dizendo que tu não lá de porque Jesus não aceita isso. A gente vai ver mais para frente. Jesus só aceita, você tem que decidir de que lado você está. E aí, ó, de que lado está você hoje? Pense por um momento, está você tentando servir a dois senhores? Está procurando fazer o impossível? Ou vocês acham que é possível? Já vimos que é impossível, né? Se ao analisar minha vida, chego à conclusão que eu estou servindo, ou pelo menos tentando servir a dois senhores, como reverter essa situação? Ó, irmãos, eu não estou tentando servir não, mas tem hora que eu sirvo a dois. Misericórdia. Esse sermão aqui eu estou pregando para mim. Vai servir para vocês. Espero que sim. Mas, infelizmente, se a gente olhar com sinceridade, com humildade, a gente vai perceber que em determinados momentos, a gente está parecendo um soldadinho lá da Guerra Mundial. Vai morrer. Querendo servir aos dois. Romanos 6,16, irmãos. Vamos lá dar uma olhadinha. O que é que precisamos fazer para reverter a situação se você tende a servir a dois senhores? Romanos 6,16. Amém? Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência desse mesmo, a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Outrora escravos do pecado. Ou seja, não está tudo perdido. Mas se você, por algum motivo, você serviu a dois senhores, se você caiu, se você peca, se você sem querer ou querendo serve a Satanás, a gente pode converter, né? Chamamos de conversão urgente, se voltar para Cristo. Infelizmente, há um pensamento errôneo de que quem precisa se converter é alguém que está ali no bar bebendo hoje, no sábado, fazendo fogo. Muita gente dentro da igreja precisando se converter, e a gente também vai entrar nisso mais para frente. Mas eu falei que é impossível servir a dois senhores, não falei? A Bíblia, na verdade, deixou isso claro, é impossível servir a dois senhores. É impossível servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não tem como. Se eu estou servindo a um, tem como servir a outro. Mas isso não é uma verdade 100%. A verdade é que não tem como a gente servir a dois senhores ao mesmo tempo. Porém, dois senhores podem ser servidos em sequência, um depois do outro. Aí onde está o problema. Na verdade, isso acontece com os cristãos. Toda pessoa, de acordo com a Bíblia, nasce com inclinação para o mal. Isso aqui nós já sabemos. Ora, a verdade é que nem todos somos tentados para o mal da mesma maneira. Muitos bons membros, bons entre aspas, de igreja, pensam no pecado somente nas suas formas externas, como eu acabei de falar, né? Em termos como coisas como adultério, assassino, roubo, desonestidades clamorosas, assim por diante. Só penso assim.
Mas essa é apenas a metade do quadro. Esses bons, aspas de novo aí, membros da igreja também se esquecem muitas vezes de pecados vegetarianos. Eu achei isso interessante, tá entre aspas, pecados vegetarianos, como o orgulho, a autossuficiência, a bondade não santificada, ou seja, né, faz o bem para aparecer, porque hoje, inclusive, é moda, viu? Então, a cesta no Natal, brinquedo pro menino, é errado? Não. Mas tem gente que faz porque é moda. Então, assim, faz para dizer que é bom, mas a bondade não santificada. Não é algo, não está vindo de dentro, é de externo, né? Para socialmente, outra coisa. Enfim, existe a bondade santificada disfarçada de várias formas. Esquecem os pecados que se encontram mais próximos do cerne do real problema. Pessoas boas, até mesmo pessoas dentro da igreja, como eu disse, são muitíssimas vezes mais difíceis de serem alcançadas pela mensagem convertedora e salvadora de Jesus, porque pessoas boas não sentem necessidade de perdão. De acordo com a Bíblia, porém, todos precisam se converter. Imagine, eu ficava assim me perguntando, como que eu estou na igreja, eu guardo o sábado, eu faço tudo, não adultério, não mato, não roubo, e por que eu tenho que me converter? Precisamos nos converter, nos arrepender até mesmo do orgulho que temos de nossa bondade. Às vezes eu me orgulhava disso, isso já é um pecado. Entendeu? Eu me sentia melhor, superior aos outros, por fazer, talvez ter um cargo na igreja. Eu não queria ter nenhum hoje. Ter um cargo na igreja, eu queria direito. Por pregar, por estar na igreja do Senhor, por conhecer a verdade. E aí eu olhava para o irmãozinho da Assembleia, outro que não era, e eu, não, eu sei disso, eu sei daquilo e tal, eu faço isso, sabe? E na verdade, a gente já está pecando. Então por isso que é difícil você, a pessoa que está dentro da igreja, se converter e se arrepender. Mudar os hábitos. Servir só a um Deus. Porque aí fica aquela vida santificada, entre aspas, camuflada. Eu vou à igreja. Você não veio de porta de bar, você não veio. Porque hoje é assim, se você vai pregar, para a maioria das pessoas, eu não bebo, eu não ando armado, eu não mato, eu não roubo, não furei ninguém, nunca matei ninguém, eu ajudo não sei quem, para que eu vou fazer o que na igreja? Eu tenho uma igreja, eu já tenho uma casa, eu posso adorar a Deus lá, para que ir em outra casa? A gente ouve muito isso, a gente acha isso um absurdo, mas às vezes a gente acredita que vir à igreja, ajudar alguém, da mesma forma, obedecer os mandamentos, é o suficiente. Ou isso nos concede salvação, quando na verdade existem outras coisas a serem mudadas. A gente precisa compreender, né, a quem estamos servindo e qual o propósito estamos fazendo essas coisas. Hoje mesmo o Salvador pode mudar a minha e a sua vida. Pode converter a direção de sua existência. Porque não pedir a Ele que faça sem demora. Mateus 19, 21 e 22. Vamos ver o que Cristo fala conosco aí. 19, 21 e 22. Amém? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Jesus não usa subterfúgios. Vende tudo o que tens e dá aos pobres. Essa é uma ordem muito contundente, uma afirmação muito exigente. Ora, também é a afirmação que diz, não precisa abrir lá em Mateus 10, 37 ao 39, fala assim: quem ama seu pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Vocês podem conferir depois em Mateus 10, 37 ao 39. Não há nada de sutil em tudo isso. Jesus está dando ordens absolutas. Contudo, se começarmos a pensar no assunto, veremos que isso não era a novidade que estava sendo introduzida por Jesus. Os 10 mandamentos determinam: não terás outros deuses diante de mim. Está lá em Êxodo 20, versículo 3. Deus exigia tudo de seu povo no Antigo Testamento. Ele era um Deus zeloso que não admitia concorrência e não admite até hoje. O cristianismo não é uma religião concessória, é uma religião de dedicação total. Essa é uma das coisas que torna o cristianismo diferente, da maioria das outras grandes religiões do mundo. O hinduísmo, alguém já ouviu falar nessa religião? Dos hindus?
para eles é tranquilo um hinduísta reconhecer Jesus como um Deus. Dentre quantos, meu Deus, eles falam aqui? Dentre milhões de outros. Para eles existem milhões de deuses, então eles reconhecer Jesus como um Deus, para eles é tranquilo. Mas para um hindu, reconhecer Cristo como seu único Salvador, seu único Deus, é uma tragédia. É algo praticamente impossível. Não é impossível porque para Deus não é nada impossível, né? Seria drástico demais para a maioria. Porém, é isso que Cristo exige, tanto deles quanto da gente. Ou pertencemos inteiramente a Cristo ou não pertencemos. Essa é uma escolha séria. É uma escolha que não admite concessão. O cristianismo é uma escolha radical. A exemplo disso, vamos abrir a Bíblia em Daniel 3, versículos 17 e 18, para a gente ver o que é ser cristão. Um exemplozinho básico, creio que todos conhecem aqui. 3, 17 e 18. Amém. Amém, irmão? Diz assim: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Aqui você já conhece, né? Os amigos de Daniel que estavam lá para adorar a imagem, o contexto é esse. Aí o 18 eles falam: se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de outro que levantaste. Irmãos, é como eu falei, o cristianismo é radical. Os deuses da cultura moderna são as riquezas materiais, as posições de prestígios. Falei também, comentei na escola sabatina, né? Prestígio e poder. São esses os valores supremos para a maioria das pessoas. Muitos farão qualquer coisa para obtê-los. E poucas são as pessoas que não se curvam perante seus altares, nem mostram deferência para com seus sumos sacerdotes. Os verdadeiros cristãos, assim como os amigos de Daniel, se recusam a entrar nesse jogo. Como os amigos de Daniel no passado e como os primitivos cristãos, eles adoram um Deus estranho. Adoram Yahvé. Yahvé, justamente que você vai falar assim, não. Yahvé, Deus. O Deus invisível que exige lealdade total. Os cristãos são diferentes da cultura em geral. Servem a um Senhor diferente. Se você pegar hoje, tem amigos não, colegas, conhecidos, que são de Umbanda, que eles falam, é uma vertente aí do Candomblé, uma colega de faculdade. Tem uma outra pessoa que não é colega de faculdade, mas ela é espírita. Tem uma colega de faculdade que é espírita, tem algumas colegas católicas, tem uma colega que é batista. E apesar de católico, apesar de batista, né, teoricamente isso é uma religião cristã, cristianismo, e aqui eu não estou generalizando, né, falando dessas religiões, falando das colegas, e não é crítica também a religião delas, enfim, mas todas essas pessoas eu já ouvi, já presenciei algumas postagens na qual falam sobre Cristo, né, chega lá na que é Umbanda, não acredita em Jesus, ele é um Deus, mas assim, Umbanda é quem é Umbanda? Quem é outros deuses lá que eles servem que eu não conheço? Existe, tipo, Cristo pode ser adorado lá, não tem problema nenhum, mas ele não é o único. Você entende? Então você pega todas as religiões hoje, não tem problema nenhum você reconhecer Cristo como Deus. A mesma coisa da religião do hindu aqui. Só não pode ser o único Deus. Só que o cristão, independente se ele está na igreja católica, na igreja batista, umbandista, qualquer igreja que ele pertença, que reconhece Cristo como Salvador, né, que é da vertente do cristianismo, Cristo exige dele, exige de mim e de você, que Cristo seja o único Senhor das nossas vidas. Não é para ser mais um. Não é para ser adorado ao sábado ou domingo dentro da igreja, quando a gente acha que deve. Não é para eu me comportar de uma forma aqui hoje e amanhã de outra, né? Servir um Senhor depois do outro. Que infelizmente é isso que acontece. Não é isso que Cristo quer. Ele quer dedicação exclusiva. Jesus nunca disse que é errado ter posses materiais ou riquezas. Eu não conheço nenhuma passagem bíblica que fale isso. O que ele está dizendo é que essas bênçãos precisam ter um lugar apropriado em nossa vida. Em vez de ter importância suprema, em vez das nossas bênçãos ter importância suprema, nós devemos dar importância suprema ao Deus, ao Senhor, que nos concedeu essas bênçãos. A gente precisa separar quando se trata de bens materiais. Tem gente que se apega, tem gente que busca, como eu falei, o mundo hoje, os deuses da cultura moderna,
é status, é poder, é um carro, é uma casa, é dinheiro, é empresa, é viagens, tá? E a gente não pode usufruir disso, é pecado? Não, a gente pode. Porém, a gente precisa reconhecer e adorar a Deus acima de tudo isso, reconhecer que esse Deus, esse único Cristo que a gente serve, é Ele que nos concede essas coisas. Há várias coisas que precisamos lembrar a respeito das bênçãos materiais e nossa relação para com elas. A primeira é que elas pertencem a Deus. Todas elas pertencem a Deus. Conta a história de uma garota que foi fazer uma viagem até numa determinada região, e era um período primaveril, palavra bonita, achei essa. E aí ela tinha muita flor, muitas flores. Ela chega para o guia lá e pergunta: será que Deus se incomodaria se eu tirasse uma florzinha dessa? Aí é interessante falar assim: poxa, né? No meio de tantas flores, tudo maravilhoso, era só pegar uma flor ali, mas ela não está errada, ela está certa. Ela está reconhecendo, uma florzinha, ela está reconhecendo que tudo, absolutamente tudo, é do Senhor. Né? Nessa pequena história dá pra gente perceber isso. E às vezes a gente segue a vida e Deus nos abençoa e a gente esquece que aquelas coisas vêm dele. Essa garota lembrou de uma flor, aquela flor que está ali, ó. Antes de eu arrancar, eu deveria pensar: será que isso vai agradar ou não, Senhor? Porque Ele está vendo e Ele está cuidando, Ele se incomoda. Né? Imagine outras coisas da nossa vida. Segunda coisa que nós como cristãos devemos observar é que somos mordomos de Deus. Ele confia bens materiais a nós, né? Não só mordomos espirituais, mas mordomos no sentido materiais também. As bênçãos de Deus, elas nunca devem parar só em nós. Não importa se, materialmente falando, se você vai receber R$50 no mês ou 50 mil. Sempre é possível você abençoar. É possível Deus abençoar outras pessoas através de você. Nenhuma bênção que vem até você vai parar em você. A gente precisa refletir sobre isso. Acho que eu falei isso até semana passada. Seja fiel no pouco ou no muito. Não há como enganar o Senhor. Lucas 16:10. Amém? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Versículo 11. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, que vos confiará a verdadeira riqueza? Conta-se uma história, irmãos, mais uma historinha aqui, nós estamos já encaminhando para o final, de um fazendeiro que ele tinha uma vaca criava várias vacas, e a melhor vaca da sua fazenda, ela pariu, né? Gêmeos, pariu 2 bezerros lindos, um branco e um marrom. Aí ele chamou a esposa, as filhas, e ali olharam e tal, e ficaram felizes, e falou: olha, estou tão grato a Deus, Deus não pediu nada a ele, viu? Deus abençoou ele com 2 bezerros. Aí ele se sentiu tão grato, falou: um desses bezerros eu vou dar ao Senhor, e o outro a gente, quando ele tiver grande, engordar, vamos vender e pegar o dinheiro para nós. E o outro a gente vai vender e dar o dinheiro para a obra do Senhor. A esposa: oh, que maravilha, meu esposo. Ok. Mas qual será o do Senhor? O marrom ou o branco? Aí ele falou assim: deixa, por enquanto, deixa eles crescerem aí, depois a gente vê isso, depois a gente decide. Aí, um belo dia, ele chega em casa, todo triste, deprimido, cabisbaixo, pior do que eu tô hoje. E aí agora a esposa: meu amor, o que foi que aconteceu? Aí ele fala: oh, rapaz, o bezerro do Senhor morreu. Aí a mulher fala assim: mas como, se você não tinha escolhido ainda qual era o do Senhor? Eu tinha escolhido semana passada, foi o marrom morreu. Nós podemos até sorrir, né, da história dessa, não tem como não sorrir, é engraçado, imagina. Mas não ria demais, ou você poderá estar rindo de você mesmo. Misericórdia. Para muitos de nós, quem sempre morre é o bezerro do Senhor. Quando as coisas ficam difíceis, um dos primeiros setores que escolhemos para fazer economia são as nossas contribuições para a obra do Senhor. O bezerro do Senhor é sempre o primeiro. Misericórdia. Quem disse que esse homem escolheu esse bezerro? Por quê? Somos constrangidos a perguntar. Porque ainda lutamos contra Deus Mamon. Mamon, vocês sabem o que é riquezas, né? Ainda contendemos com o direcionamento de nossa lealdade. Nossos padrões de contribuição falam alto sobre o que é importante em nossa vida.
Precisamos lembrar-nos constantemente de que não podemos servir a Deus e a Mamon. Já reparou como é difícil? Quando a gente ganha muito dinheiro, é difícil ser fiel a Deus porque é muito, né? Você devolver o dízimo de R$50, para mim, R$5 é mais fácil do que de 50 mil, né? Porque 50 mil você devolve 5 mil, é muito dinheiro. Porém, é proporcional. Se eu só tenho 50, se eu dou 5, fica 45. A gente está sempre lutando contra isso, né? E é muito difícil. Eu já tenho 11 anos de adventista e foi em várias situações diferentes que eu passei no decorrer da minha vida cristã relacionada a isso, a colocar Deus em primeiro lugar. E nos momentos que eu fui mais fiel a Deus, nos momentos que eu tive mais, que eu cometi a loucura. Sabe o que é você estar endividado, desempregado e você fazer um pacto com Deus? E o dízimo é 10%, e na época eu falei assim, tudo que eu ganhar eu vou devolver mais 5%, vai ser 15%. Devendo e desempregado. Pois, eu posso falar, Deus não é Deus de barganha, Deus não é Deus de negociar, de fazer isso, mas o próprio Deus fala. Seja fiel, né? Como é a passagem, meu Deus, que ele fala em Malaquias? Que abrirá a janela do céu e derramará bênçãos sem medidas. Aí tem até o vídeo Provar e Ver, que fala Provar e Ver. Existe um texto bíblico que fala sobre isso. E de fato Deus abençoa quando a gente é fiel. Eu posso dizer para vocês que foi a melhor loucura que eu fiz na minha vida. Porque eu vinha de um processo que assim, eu recebi meu salário esse mês, as contas ultrapassavam o salário 10 vezes mais, eu pagava o que estava. Aí no outro mês eu ia tirar daquele mês os 2 dízimos do mês passado e desse. Pensa na confusão. Aí eu falei, não, a partir de hoje eu vou ser fiel. Parece loucura, mas como também não me diga, Deus, ele supriu, né? Eu tô precisando aumentar o pacto novo para ver se... Já cheguei em 6%, irmão, mas eu quero chegar em 10%. Eu devolvo 10 mais 6, mas eu quero chegar em 10%. Mas enfim, uma vez que o coração esteja voltado para a divindade correta, não é tão difícil ser fiel a Deus. Seja ela qual área for da nossa vida, principalmente no que se refere à questão financeira. Tudo é questão de prioridade. Qual será a sua decisão? Jenny Lind, esse é o nome, foi talvez a maior cantora de ópera da sua época. Tinha muita fama, poder, dinheiro. E ela decidiu parar tudo, né, parar a carreira, estava no auge, um sucesso, o mundo inteiro adorava essa mulher, ela resolveu parar a carreira e sumiu, desapareceu. Ela deve ter sentido falta do aplauso dos milhares, incontáveis fãs que ela tinha, eram milhares, né? Deve ter sentido a ausência da fama, da atenção constante, talvez até do dinheiro, que ela ganhava muito dinheiro. Contudo, preferiu passar o restante da sua vida em isolamento. Aí, certa vez um amigo dela, o texto fala que um amigo britânico encontrou com ela numa praia, final de tarde. Ela estava contemplando o sol com a Bíblia na mão. E ele começou a conversar e a pergunta inevitável veio, né? Por que você parou? Por que você abandonou sua carreira no auge? Você estava ganhando dinheiro, milhares de fãs, você estava no lugar que todo mundo queria estar. Por que você parou? Aí ela responde. Quando todo dia, ela respondeu, né? Eu pensava cada vez menos nisto, Bíblia, com a mão em cima da Bíblia. Ela falou, todo dia eu pensava cada vez menos nisto. E nada em tudo isto, apontando para o pôr do sol, que ela estava contemplando, final de tarde, a natureza, a grandeza que reflete o amor e a grandeza de Deus. O que poderia mais eu fazer? Entendeu ela, né? Ela percebeu que estava, né? Por que você abandonou fama, sucesso, dinheiro? Cada vez que eu me aproximava dessas coisas, de tudo que todo mundo queria ter, eu me esquecia mais disso, da Bíblia. Eu me afastava da criação, do Criador, né, de contemplar a natureza, por exemplo. Então ela disse que não teve como pensar em outra coisa, a não ser abandonar tudo. Naturalmente ela poderia ter feito muitas coisas. Poderia certamente ter permanecido em sua profissão. Isso seria uma escolha válida, não estaria errado. Nós já vimos que não estaria. Todo dia enfrentamos críticas. Em Mateus 6,24, Jesus se refere à escolha mais importante da vida diariamente. Mais importante da vida. Diariamente, devemos decidir que Jesus seja nosso Senhor. Diariamente, devemos comprometer-nos em ser seus servos. Essa escolha não é insignificante. Escolher Jesus significa escolher a vida eterna. Rejeitar Jesus significa permanecer sobre a ira de Deus
a santa e amorosa ira contra os resultados destrutivos do pecado. O coração de Deus apela para que hoje eu venha ter com Ele, que eu dê a Ele meu coração e que faça dele o verdadeiro Senhor da minha vida. Os que assim o fizerem já têm a vida eterna, já fazem parte do reino. E aqui, irmãos, para a gente finalizar, eu não sei qual parte da vida de vocês, né? Eu sei da minha, que eu deixo de colocar Deus como prioridade. Todos nós, em algum momento, a gente está servindo a outro Senhor. No mesmo tempo, é impossível, mas um depois do outro é possível. É muito fácil fazer concessões, é muito fácil seguir os atropelos que o mundo coloca, mas independente de qual tenha sido a sua situação com Deus até hoje, qual tenha sido o outro Senhor que em determinado momento você tenha servido, Cristo hoje, através do Espírito Santo, Ele pode transformar nossas vidas, né? Nós podemos falar para Ele o seguinte, eu vou pedir para que vocês repitam comigo. Vamos fazer um pedido, uma oração de olho aberto. Senhor, pelo Teu poder, a partir de hoje, Tu serás o único em minha vida. Me ajude para isto. Amém. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor venha ser o único em nossas vidas. Amém? Vamos colocar em pé, irmãos, para a gente orar. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, porque na Tua palavra nós encontramos a Tua vontade para nossas vidas. Somos pecadores, somos falhos e por isso te suplicamos perdão, Senhor. Perdoa-nos se em algum momento em nossas vidas nós servimos a outro Senhor que não seja somente a Ti. Somos falhos, como já disse antes, somos pequenos, mas confiamos na Tua graça, no Teu poder, confiamos no Teu perdão e te suplicamos, Senhor, para que a partir de hoje o Senhor nos auxilie, para que venhamos permanecer fazendo somente a Tua vontade para nossas vidas. Que o Senhor venha ser o único Senhor da vida de cada um que está aqui presente, Senhor. Permanece conosco, nos leva em paz até os nossos lares, abençoa cada família que é representada, Deus. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.